Você quer ajudar o Filósofos do Enem a produzir mais conteúdos com maior regularidade? Então, venha fazer parte do clube de colaboradores do Filósofos do Enem na plataforma Catarse. Para você ajudar, basta acessar o site catarse.me/Clube Filósofos do Enem. A liberdade. Que negócio bom, não é mesmo? Fazer o que der na telha, não ter ninguém te dando ordens, você sendo senhor de si mesmo. Pois é, mas se a liberdade é um negócio tão bom assim, por qual motivo a sociedade insiste em criar leis, normas, hierarquias e até instituir um Estado para controlar todos os nossos passos? É isso mesmo, controlar todos os nossos passos, porque afinal, num lugar onde todo mundo tem certidão de nascimento, CPF e RG, é claro que nós somos controlados o tempo todo. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar aquela que é uma das principais correntes da filosofia política. Eu estou falando do contratualismo, uma vertente que busca explicar pra gente por que de acho precisamos obedecer o Estado e as suas leis. E aí, será que esses filósofos contratualistas nos convencem de suas teorias? Tá curioso, curiosa? Então, fique ligado para não perder nada. Eu sou o professor Paulo Vitor e este é o podcast Filósofos do Enem. Nesse contexto conturbado do século XVI, a Inglaterra ela foi um dos cenários bem presentes, não sendo ela à toa o berço de uma das mentes mais sagazes do pensamento político. E eu estou falando dele mesmo, Thomas Hobbes. Para você ter uma ideia, o cara estava tão imerso nas tretas políticas da época que chegou a nascer prematuro por conta de um susto que sua mãe tomou ao ouvir a armada espanhola invadir a Inglaterra. E por conta desse fato aí, o Hobbes sempre brincava, dizendo que ele e o medo nasceram juntos. É um piadista, esse filósofo. Mas, enfim. Continuando, Hobbes foi uma das figuras chaves para construir os pilares do pensamento moderno. Para você ter uma ideia, ele se relacionava com grandes celebridades da filosofia, como Francis Bacon, Descartes e até com Galileu. Isso mesmo, o cara lá que defendia o heliocentrismo, ele chegou a trocar um papo, chegou a trocar uma ideia. Um homem muito bem relacionado, como vocês podem ver. E por falar nisso, vale ressaltar o ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Hobbes, assim como a turma que ele andava, era um cara disposto a se contrapor ao pensamento aristotélico. Porque, como vimos nas aulas passadas, o aristotelismo estava em baixa nessa época, principalmente entre os intelectuais, devido às novas descobertas no campo da astronomia e da física. Sendo assim, toda a filosofia hobbesiana, naturalmente, tende a ser um contraponto não só ao pensamento de Aristóteles, mas também todo o pensamento medieval da escolástica, fundamentado na metafísica cristã, onde os fenômenos naturais e políticos são influenciados pelas forças divinas. E no lugar dessa cosmovisão antiga, escolástica, medieval, o nosso queridíssimo Hobbes propõe um sistema filosófico para ser inserido no lugar daquilo que os antigos falavam. E esse sistema hobbesiano pode ser chamado de materialista e mecanicista. Aí você pode estar se perguntando, Nossa, Paulo, que nomes complicados. Que coisa esquisita. Materialismo, mecanicismo. Calma, eu vou explicar para você o que é. Olha só. O próprio nome mecanicismo já sugere a ideia de máquina, não é mesmo? Pois é, para ficar mais claro ainda, devemos observar que essa perspectiva parte de duas premissas. A primeira é aquela que afirma que toda a realidade é composta única e exclusivamente de matéria. Sendo assim, todos os fenômenos que nós percebemos possuem como causa motores físicos e materiais. Nada de sobrenatural na jogada, porque toda a brincadeira acontece aqui no plano concreto mesmo. A segunda premissa entende que todo o universo é composto por pequenas partes materiais, como correias, engrenagens que interagem umas com as outras, gerando um movimento constante na realidade.
assim como uma máquina. Certamente, essa perspectiva se deve muito às ideias de Galileu, muito mesmo, porque eram ideias que circulavam bastante na época, afinal, ele era um cientista famoso por defender a sua teoria heliocêntrica. E além disso, ele afirmava que o estado natural de qualquer corpo é o repouso. Acontece, minha gente, é que todos os corpos tendem a ficar em movimento até sofrerem a ação de alguma força. É aquela história, né? Se eu chutar uma bola no vácuo, na imensidão do espaço sideral, ela vai continuar vagando, vagando, vagando e vagando, vagando até surgir um meteoro, ou um planeta, ou quem sabe um buraco negro no meio do caminho com uma força capaz de resistir ao movimento da nossa queridíssima bolinha, não é mesmo? Pois então, sabe o que o Hobbes faz? Ele vai lá, se apropria dessa ideia de movimento e passa a interpretar todos os fenômenos, sejam eles naturais, sociais ou psicológicos com base nela. Ou seja, nessa perspectiva, tudo ocorre a partir de impulsos que movimentam um objeto e só é parado por alguma outra força contrária, seja na natureza ou numa simples interação humana, como essa que estamos fazendo agora. Afinal, você vai continuar ouvindo esse podcast até que uma força te faça parar, como por exemplo, o cansaço do seu corpo ou até mesmo o simples e puro tédio. Segundo Hobbes, a psicologia humana ocorre exatamente da mesma maneira. Sendo assim, toda a ação do indivíduo é motivada sempre por algum gatilho ou engrenagem dentro da nossa cabeça e só é interrompida por alguma outra força contrária. E nessa perspectiva, Hobbes afirma que a mente é sempre motivada por duas famílias de impulsos. A primeira é a família dos apetites, que tem como membros sentimentos como alegria, amor, o agrado e assim vai. Já a segunda família é o oposto da primeira, que é a família das aversões. Nela se enquadram as sensações de tristeza, ódio, desagrado e outros sentimentos semelhantes. Se a gente tirar uns 20 minutos para colocar um banquinho na calçada e observar as pessoas na rua, nós vamos perceber que faz todo sentido aquilo que o Hobbes diz. Porque para pensar, o vendedor do carro de peixe liga o seu som motivado pelo quê? Pelo medo de não ter o sustento do seu lar garantido. É ou não é verdade? Comer peixe faz bem para a sua saúde. Venha comprar aqui no Carro do Peixe. E já o freguês, ele vai comprar o peixe, talvez, de repente, por conta de um impulso de querer agradar a família com um belo jantar. E quem sabe pode até ter aquele freguês que, de repente, procura o pescado justamente pela praticidade. Afinal de contas, o vendedor já está ali na frente de casa, né? Então, para que eu vou no mercado ou na peixaria? Tá lá, vai ser peixe mesmo. E até mesmo na rua, onde esse cenário está acontecendo, pode ter ali um batedor de carteira que é conduzido pelo desespero de não ter o que comer e o guarda que vai ali tentar prender esse batedor de carteira pelo simples sentimento de dever. Ou seja, toda a realidade social é como uma máquina movida por impulsos, sejam os da família dos apetites ou a família das aversões. Então, chegamos em um momento crucial de nossa aula. Você já reparou que não existe nenhum momento sequer da nossa vida a ausência de desejo? Estamos sempre querendo alguma coisa, ou seja, nossos apetites, impulsos de muitas de nossas ações são insaciáveis. Na perspectiva de Hobbes, a única força contrária capaz de frear o movimento gerado por nossos apetites e desejos é o medo da morte. E essa é a ideia que dá início e fundamento à filosofia política desse pensador. Era muito comum entre os pensadores da Idade Média e até no pensamento grego, a ideia de que o homem ele tem uma vontade, natural de conviver com outras pessoas, se socializando, maravilha, né? O próprio Aristóteles, ele entendia que a natureza fez o ser humano para viver aonde? Na polis, na cidade, ou seja, em sua comunidade política. Um assunto, inclusive, que falamos na aula 4 desse podcast, hein? Interessante você conferir.
Mas acontece que Hobbes entende que essa visão sociável do homem, como era definida e defendida pela filosofia antiga, não condiz com a real natureza humana, que é enlouquecida para satisfazer os apetites. Justamente por nós não conseguirmos controlar nossas paixões, sempre estamos em disputa com outros indivíduos que almejam, na maioria das vezes, as mesmas coisas que nós. E nessa competição, sempre somos tentados a trair, dissimular e até mesmo tirar a vida dos nossos concorrentes. Quem já brigou por um doce em festa de criança sabe muito bem que é isso. Na primeira vez que você pegou e foi contra mim, por causa de um arroz, eu já senti que você tinha algo contra mim. Tu tem ranço, mulher. Eu não tenho. Por esse motivo, Hobbes utiliza uma frase de Platus, que era um dramaturgo romano, para descrever essa condição humana, que é a célebre citação: o homem é o lobo do homem, ou se for em latim, homo homini lupus. Diante dessa realidade sobre a nossa própria natureza, Hobbes pede para a gente imaginar como seria a sociedade sem nenhum tipo de regra, leis ou autoridade. Ou seja, um contexto de plena e absoluta liberdade. E sem a menor sombra de dúvidas, considerando esses termos hobbesianos, seria uma realidade completamente caótica. Uma verdadeira guerra de todos contra todos. Um lugar onde o medo, sim, o medo, e somente ele, impera de forma absoluta. E esse cenário, que é isento de qualquer norma, é o que ficou conhecido como estado de natureza. Então, uma vez que também somos seres racionais, a nossa razão percebe que esse violento estado de natureza é uma ameaça à nossa própria sobrevivência e que a melhor maneira de evitarmos a morte é nos juntarmos uns com os outros, nos juntarmos com outras pessoas, a fim de firmarmos um contrato social, com o objetivo de estabelecer normas que imponham limites às ações das pessoas. Ou seja, a vida em sociedade, com regras e tudo mais, nada mais é do que uma consequência do nosso medo da morte. Mas, como também já dizia Hobbes, alianças sem espada são apenas palavras. Para que exista a garantia de que as leis sejam seguidas e de que todos também sejam tratados de forma igualitária, é muito necessário a existência de uma entidade com força o suficiente para punir severamente quem venha desrespeitar aquele contrato que foi firmado. Essa entidade, então, seria o Estado, uma instituição que centraliza o poder em suas mãos e intervém na sociedade sempre que for preciso mediar os conflitos entre os seus membros. De acordo com Hobbes, esse Estado ele deveria ter poderes absolutos, que eram concedidos não por Deus, mas sim pelos próprios membros da sociedade que voluntariamente decidem abrir mão da sua plena liberdade. Ou seja, o que o Hobbes faz é uma defesa do absolutismo, mas uma defesa diferente, muito diferente daquele absolutismo defendido na Idade Média, onde a autoridade do rei estava muito, mas muito associado à religião. Nesses moldes, podemos dizer que Hobbes inova ao criar uma teoria secular para defender o Estado. Para quem não sabe, secular significa, a grosso modo, algo não religioso. E esse Estado absolutista defendido por Hobbes poderia ser governado por um único soberano, ou seja, uma única pessoa, ou até mesmo por um grupo de pessoas, sendo que o primeiro tipo, ou seja, uma única pessoa, é o tipo preferido do Hobbes. Mas, independentemente disso, o que é importante é o seguinte: na filosofia hobbesiana, o Estado ele tem que ser forte. O Estado ele precisa impor medo e precisa impor respeito. Não é à toa que o apelido que o pensador dá para o Estado é o apelido Leviatã, que é um monstro mitológico descrito na Bíblia como um ser onde os homens têm medo só de ouvir a voz, só de sentir a presença e imaginar, sabe, o poder
e a autoridade. Aí você deve estar pensando, né? Mas caramba, Paulo, que visão autoritária essa teoria de Hobbes, hein? Olhando só pontualmente nesse aspecto, pode até parecer. Mas o importante é a gente olhar para a argumentação como um todo, sabe? Porque um Estado forte, para pensar, é a única maneira que a nossa razão encontra para garantir a liberdade de todos. Ou seja, eu abro mão de uma liberdade plena, mas que pode me levar à morte num estado de natureza. E em troca, eu recebo uma liberdade parcial sob a tutela do Estado, mas com a garantia de que a minha segurança e a minha paz serão resguardadas. E por ser tudo feito com base num contrato social imaginário, esse tipo de teoria ficou conhecida como contratualismo. Bom, o Hobbes ele não foi o único contratualista não. Dos clássicos ainda existem outros dois grandes teóricos, que no caso é o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Na aula 12 sobre o filósofo John Locke, vimos que ele era um pensador empirista. Caso você não se lembre dessa aula, eu sugiro que você a escute, tá? Tá lá na playlist do podcast, é só acompanhar. Vale lembrar que, em sua filosofia, o conhecimento se dava por meio da indução, ou seja, partimos de experiências particulares para chegar a um conhecimento científico. Embora seja o melhor caminho para se obter um conhecimento, não deixa de ser uma generalização. E como é o caso de toda generalização, ela sempre estará sujeita a falhas. Mesmo que todos os cuidados e critérios de investigação tenham sido tomados, sempre haverá a possibilidade de erro. Isso significa que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado na hora de sustentar nossas crenças, principalmente no convívio social. Afinal, partindo das premissas de Locke, absolutamente ninguém é dono da verdade. Mesmo que todas as aparentes evidências apontem para um sentido único de verdade, sempre um fato novo pode surgir, nos obrigando a rever tudo aquilo que acreditamos. Então, é a partir dessas premissas que Locke vai fundar não somente sua teoria do conhecimento, mas também sua teoria contratualista, a sua filosofia política. E veja, é importante ressaltar que o seu contratualismo se distingue bastante em muitos aspectos da teoria do Hobbes, embora existam algumas semelhanças entre os dois. E é aí, meus caros e caras ouvintes, que eu trago uma grande e maravilhosa novidade para vocês. No próximo episódio, quem explicará o contratualismo de John Locke é um convidado muito especial, que é o professor Daniel Gomes de Carvalho. Um professor que começou a dar aula aqui na internet quando tudo isso aqui, ainda era mato. O Daniel, ele é professor de canais renomados no YouTube, como, por exemplo, o Se Liga Nessa História, e também é doutor em História do Pensamento. E, além disso, ele é professor da UNB e autor do livro Filosofia para Mortais. Sensacional, não é mesmo? Então, fique ligado também e nos acompanhe no Instagram e no canal do Telegram para você não perder a data de lançamento, para ouvir tudo em primeira mão. E para fechar esse episódio, nós teremos agora o Correio Filosófico. Vamos lá! Bom, temos aqui duas mensagens do nosso Correio Filosófico. A primeira mensagem é da Rosana, que fala do Nordeste de Goiás, fazendo divisa ali com a Bahia. Vamos ver então a mensagem da Rosana? Ela diz assim: Olá, descobri seu podcast e achei inspirador. Sou professora de filosofia, uma professora apaixonada e me encantei com as suas abordagens. Obrigado por nos brindar com esse presente. Poxa, Rosana, caramba, cara. Não, essa mensagem, gente, quando eu recebi, saiu arco-íris do meu coração, digamos assim, né? Porque, cara, isso é muito bacana, poder ajudar não somente alunos, mas também professores, isso é sensacional, né? Então, essa ideia, né, da gente trocar experiências com outros professores, dar sugestões e até receber também, eu recebo muitas dicas, sugestões de outros professores também, que estão aí na internet, na rede. Poxa, essa troca é sensacional, porque isso enriquece muito as nossas aulas, né? Essas trocas de referências. Então, Rosana, muito obrigado por acompanhar o podcast. Inclusive, ela disse depois que mandou uma outra mensagem dizendo que o Filósofo do Enem está ali na playlist dela do Spotify. Então, muito obrigado, Rosana.
A outra mensagem é do Jefferson Silva, de João Pessoa, na Paraíba. E ele diz assim: encontrei seu Instagram por causa do Spotify, no caso o podcast, né, que certamente ele encontrou lá no Spotify. Venho falar como é gratificante suas aulas na plataforma, impossível não crescer em conhecimento. Parabéns. Jefferson, muito obrigado aí pelo carinho e pode ter certeza que a cada dia eu estou trabalhando, né, para trazer sempre conteúdo de mais qualidade para vocês, em todos os aspectos, né, técnicos, de conhecimento, enfim. E obrigado por você estar acompanhando e pelo carinho também, né, de você se disponibilizar a mandar essa mensagem de reconhecimento. Beleza? Então é isso, pessoal. Vocês também podem estar enviando mensagens para serem lidas aqui no Correio Filosófico, e não somente mensagens de carinho. Às vezes você também quer dar um oi, um beijo ali para você que é professor, professora, quer dar um olá para sua turma. Você que é aluno também quer dar um olá para o seu professor, um beijo, dar um abraço para sua escola. Fique à vontade também. Esse espaço aqui é nosso. Então, galera, não se esqueçam também de nos seguir no canal do Telegram, porque é uma forma de eu ter um contato mais próximo de você, sabe? E além disso, no canal do Telegram você vai receber conteúdos exclusivos, né? Onde só quem está ali dentro do canal recebe. E às vezes até coloco lá nos stories no Instagram uma canjinha, sabe? Uma dicasinha do que está rolando no canal do Telegram. Não deixe de se inscrever, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse episódio. E além disso, né, é importante você lembrar que no nosso Instagram, @filósofosdoenem, você encontra resumos de todas as aulas que nós temos aqui no podcast. Não somente resumo, mas um vasto material de apoio para auxiliar cada aula que você escuta aqui. E para finalizar, não vamos nos esquecer que caso você queira ajudar a regularidade do podcast, você quer ter mais episódios, você pode estar ajudando, fazendo parte do nosso clube de colaboradores do Filósofos do Enem na plataforma Catarse, onde você dá uma contribuição mensal a partir de R$10. Você pode estar ajudando mensalmente, e aí de pouquinho em pouquinho a gente consegue adquirir recursos para facilitar todo o processo de elaboração do podcast e assim manter uma regularidade constante, bonitinho, que você consiga se programar para poder assistir todas as aulas num período mais previsível. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!